Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 12 de setembro, e o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 7. Sucedeu que, entrando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque Yahvé é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Yahvé veio a Natã dizendo: Vai e diz ao meu servo, a Davi, assim diz Yahvé: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz Yahvé dos exércitos: Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também Yahvé te faz saber que Yahvé te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante Yahvé e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda, Davi? Pois tu bem conheces a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber ao teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo? E fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e temíveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses? Confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Yahvé, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca de sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: Yahvé dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Yahvé dos exércitos, Deus de Israel,
revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Segunda aos Coríntios, começando hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual os livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dado graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Livro de Ezequiel,
capítulo de número 15. E veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que, lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele também fica queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro, não servia para obra alguma, quanto menos, sendo consumido do fogo, quanto menos, sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, e eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou Yahvé, quando tiver posto a minha face contra eles. Tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 7, que às vezes Deus diz não, né? Davi queria construir uma casa para o Senhor, um tabernáculo, um templo, mas o Senhor disse não. Quem vai fazer isso é quem vem depois de você. E às vezes a gente fica chateado com o não de Deus, mas nós só temos o conhecimento limitado do momento presente. Mas Deus conhece o passado, o presente e o futuro, por isso os planos dele são melhores. Então, quando o Senhor diz não, mesmo assim, ele permanece no controle de todas as coisas e nós precisamos confiar nele. E em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo vem falando sobre consolação e nós podemos aprender que consolar os outros é uma habilidade que nós só podemos ter se em algum momento da nossa vida nós já experimentamos ser consolados. A gente só pode oferecer consolo se a gente souber que necessidade é essa. Se a gente tiver empatia de entender quando é que uma pessoa precisa ser consolada. E aí sim, aquilo que nós formos oferecer será de valor, porque ela já terá sido derramada pelo Espírito de Deus. Então, quando nós oferecemos consolo, é porque nós já conhecemos em Deus essa fonte, porque nós também já devemos ter passado por situações em que necessitamos disso. E no capítulo 15 de Ezequiel, nós olhamos para a videira e o profeta deixa claro, né, pelas palavras do Senhor, que uma videira ela realmente não é uma madeira útil para alguma coisa. É uma madeira fina, é uma madeira frágil. Ela não é útil para fazer os móveis e outras coisas. Mas é tão interessante que quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos lá em João que o Senhor fala que ele é a videira verdadeira. É tão interessante como o Senhor faz uma transformação, não é? E ele vem com essa comparação das plantas. E se o profeta está dizendo que a madeira da videira não serve para nada, depois lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vem dizendo que ele é a videira, né? Então, de onde vai produzir frutos para a vida, nós precisamos entender que quando o Senhor está presente, tudo tem valor. O que o profeta fala ali é de um povo que estava sem Deus, um povo que rejeitou a Deus. Mas, quando nós olhamos lá, se Deus está presente, até mesmo a videira é muito importante, é muito valorizada. Então, quando Deus está presente, há um valor diferente. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e pela tua grande misericórdia. Louvamos ao Senhor, Pai, porque em ti nós podemos ser consolados, no Senhor nós podemos ser cuidados, Pai. Te agradecemos por essa consolação que vem do teu Santo Espírito. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor na tua presença nos transforma, nos faz melhores, nos torna
cheios de vida e produtivos. E te agradecemos, ó Deus, até mesmo quando o Senhor diz não, porque teu é o poder, tu é a glória, e o Senhor é o único que tem controle sobre todas as coisas. Por isso nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.